O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem. E ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho. E ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção pois ela estava no celular. Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo. Ela diz que está olhando para ele agora, e que antes não estava, e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela, e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora, e ela fala que sim. O YouTube então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então a garota entra achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim e pergunta ao YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual lugar. E diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito, e a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha, e ela confirma para ele que sim. O rapaz então pergunta como ela está indo sair sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido, e diz que para ela é bem normal, e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O youtuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate. Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda.
e ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos, e ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente, mas a mulher continua com uma cara de desentendida. E eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem, então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele diz que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado. E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O Naya fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naya pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Naya fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naya pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naya fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não.
Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Nair pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala pra ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma, porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Nair fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira, e ela fala que mudou pra cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone, e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta pra ela se tá tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o seu nome. Ela responde que ele não precisa de saber. Nate pergunta se ela tem algum namorado. E ela fala que não é da conta dele. Ele pede para pegar o número dela, mas a mesma responde que ele não tem as qualidades que ela espera. E não aperta a mão dele e sai andando. Em seguida, o Nate aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher vê a burrada que está fazendo e vem atrás dele dizendo que ele arrasa com esse carro. E fala que deveria tentar algo novo para eles se conhecerem melhor. Nate pergunta se ela é da cidade e ela responde que não, que ela é de Hollywood. Ele então pergunta se ela tem namorado e a mesma responde que não tem mais. Nate então pergunta se ela tinha minutos atrás e ela responde que isso é um pouco complicado. Na sequência, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Nate então pergunta o que ela gosta de fazer e a mesma responde que gosta de ações imobiliárias e mercado financeiro. Nate fala que é um especialista nessa área e que pode ensiná-la a aprender tudo sobre isso. A mulher fala que gostaria muito de aprender.
Em seguida, ele pergunta quais os planos dela para hoje à tarde, e ela fala que não era nada demais. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro, e a mesma entra no veículo sem nenhuma dificuldade. Já dentro do carro, o Nate pergunta se ela tem mesmo namorado, e a mesma responde que não, que ela está bem solteira. Ele então pergunta o que ela quer fazer agora, e ela então responde que quer ir no shopping para fazer compras. Nate então pergunta se ela trouxe dinheiro, porque ele está meio quebrado, e pergunta se ela não quer ir almoçar primeiro. A garota fala que ele que vai pagar tudo para ela e fala que sim, que eles podem almoçar agora. Ele então dá a sugestão de um restaurante muito barato na cidade. Ela então fala que esse lugar é muito barato e sugere um lugar muito mais caro. Mas a mulher começa a achar ruim e fala que quer almoçar no lugar mais caro. Nate então chama ela de interesseira e fala que ela não é a mulher que ele esperava e que ele não sai com garimpeira de ouro, e fala para ela descer do carro. A mulher fala que não é interesseira e que ele não vai arrumar a mulher da altura dela. Nate fala que ele não olha só beleza e pede para ela descer do carro. E no fim ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas. Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim. A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesmo admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal.
Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. Começamos o vídeo com o YouTube Kylie abordando essa mulher. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo, e ela responde que ela está bem e fala que não interessa onde ela está indo. Kylie diz que ela é muito bonita, mas que ela poderia ser um pouco mais educada, e fala para ela que não vai fazer ela perder mais seu tempo. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua gloriosa McLaren. Mas quando a interesseira vê o carro que o cara está, ela volta até sorrindo e vai falar com ele. Ela pergunta se ele é da cidade mesmo, e o Kylie responde que sim. Ela fala que também estava fazendo uma caminhada para manter a boa forma, e foi mal educada com ele e agora quer se redimir. Kylie pergunta o motivo dela ter voltado para vir falar com ele, já que ela não estava interessada em saber onde ele estava indo. E ela responde que percebeu o quanto ela foi mal educada com ele e veio pedir desculpas. Kylie fala que tudo bem e fala que tentou puxar papo com ela porque quando ele viu ela chamou muito a sua atenção e que ela é o tipo de mulher que ele gosta muito. Ele fala para ela que ele está indo almoçar e a convida para ir com ele num bom restaurante. Ela não perde tempo e fala que aceita e fala que eles podem se conhecer melhor. E diz que gostou bastante dele e que ele é um cara bem sucedido, diferente dos outros homens.
Ele então abre a porta da McLaren para ela entrar e diz que vai ser muito bom almoçar com ela. E Kaylee vai caminhando para entrar na McLaren e fala sorrindo que vai dar o troco nela daqui a pouco. E fala que ela foi interesseira demais. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de churrasco de carne macia e suculenta. Kaylee então diz que conhece a melhor churrascaria da cidade. Depois de alguns instantes de conversa, o YouTube pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele pergunta se ela tem um Instagram, e ela responde que sim. Ele pergunta se pode pegar sua página no Instagram, e ela fala que sim e posta toda a sua vida lá. O YouTube então fala que está faltando conteúdos na página dela, e ela pergunta como assim. Ele então responde que falta ela postar uma foto em um garimpo com uma pá na mão tentando escavar ouro e chama ela de garimpeira de ouro. Ela pergunta se isso é uma indireta. Ele fala que não é, mas que é uma afirmação e fala para ela descer do carro. E fala que não vai levar a lugar nenhum e manda ela escavar ouro em outro lugar. E chama ela de garimpeira de ouro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e dizendo que adorou a tatuagem dela e pergunta o significado. A moça fala que não tem tempo para explicá-lo. O rapaz pede para ela passar o seu número e diz que ele pode mandar mensagem mais tarde. A mulher fala que não tem como, pois ela tem namorado e sai andando sem dar nenhuma moral. O YouTuber então não insiste e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele. O YouTuber então fala que ele é um manobrista. A moça fala que este carro é muito bonito e que eles podem dar um passeio. O rapaz então pergunta a ela o que ela estava indo fazer. A garota fala para ele que estava tentando ir buscar alguma coisa para comer, pois está muito quente e ela queria algo gelado para dar uma esfriada. O rapaz fala que é verdade e que agora um sorvete seria muito bom, e diz que ele gosta de banana split. A garota fala que é bom e fica dando algumas indiretas para o rapaz para entrar no carro. O YouTuber percebe isso e pergunta à garota sobre o seu namorado. Ela então diz para ele que eles podem dar uma volta sem ter nada a sério e pede o rapaz para entrar logo no carro pois está muito quente. O YouTuber então pensa um pouco, mas aceita e fala para ela entrar. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. Após entrar, diz que o carro do rapaz é muito confortável e está muito fresquinho. Em seguida, Kilo pergunta quando ela fez essa tatuagem, e a mulher responde que há uma semana. O rapaz fala que gostou bastante e pergunta se doeu para fazer, e ela diz que foi bem tranquilo. A moça muda de assunto e pergunta se ele realmente trabalha com aquele aparelho soprando folhas. O rapaz fala que sim e pergunta o motivo da pergunta. Ela fala que este carro deveria ser bem caro e não vê como ele poderia ter comprado só com esse trabalho. O YouTube não responde à garota e muda de assunto perguntando sobre o seu namorado. Ela fica um pouco confusa e fala para o YouTube não se importar com ele e diz que ele não tem um carro como esse. O rapaz pergunta se ela está conversando com ele só por causa do seu carro, e ela responde na lata que sim. O YouTube então diz que ela poderia descer. A moça pergunta o porquê, e ele fala que esse carro não é dele e que ele é apenas um manobrista. A garota fala que já imaginava e fala que ele só fez ela perder tempo, e ela desce achando ruim, mas no fim tomou um fora de Kilo.
Começamos o vídeo com Nate chavecando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e fala que gostou da cor da roupa dela. E ela agradece. Nate pergunta o nome dela, mas a moça não fala e continua andando. O Nate pergunta por que ela está sendo assim com ele e pergunta se ela namora ou algo do tipo. A garota continua andando e nem ouve o que o rapaz falou. Nate, então sem sucesso, ao tentar conversar com ela, vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro do rapaz, fica impressionada e volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pede para o YouTube abaixar o vidro, e ele faz o que ela pediu. A moça então diz que ele está arrasando com esse carro, e ele fala que sim. Ela então fala que gostaria de ver o carro inteiro por dentro. O rapaz fala que agora há pouco ela não queria nem conversar com ele. Então ela fala que é verdade, mas é porque ela ficou um pouco com medo dele ter chegado assim de repente. O youtuber então entende e fala que ficou um pouco chateado, pois ela não ter dado um pingo de atenção para ele. A moça fala para ele não levar isso tão a sério e que o importante é que ela está aqui agora. O Nate então fala que sim e pergunta a ela aonde ela estava indo. E a moça responde que estava prestes a encontrar os seus amigos. Nate então pergunta se ele não iria atrapalhar os planos dela. A garota fala que não atrapalha em nada e que ela até poderia ir com ele e diz que as suas amigas irão ficar impressionadas. O Nate entende e fala que agora não está muito afim de ir para a festa, pois chegou há pouco tempo e está querendo conhecer um pouco da cidade. A mulher fala que pode ajudá-lo com isso e diz que conhece lugares maravilhosos. Nate fala que a companhia dela seria muito bem-vinda e fala que está nessa cidade a negócios. A moça acha interessante e pergunta com que ele trabalha. E ele diz que está no ramo de marketing e está em busca de expandir. Ela entende e pergunta a Nate se ela poderia entrar no seu carro. E o Nate fala que sim e manda ela entrar. A garota entra sem pensar, achando que vai se dar bem com o garanhão. Após ela entrar, a garota fala que adora carros assim. Nate então diz para ela que adicionou esse recentemente à sua coleção. E ela pergunta ao rapaz se ele tem muitos carros. E ele fala que apenas uns 7. E a moça acha muito interessante. O youtuber muda de assunto e pergunta a ela se ela namora. E a garota fala para ele que não. Nate novamente pergunta à mulher por que ela não deu atenção para ele. A moça fala a verdade e diz que não valia a pena, pois estava a pé e eles estavam em níveis totalmente diferentes. O Nate fala que ok, mas pede para a garota descer. E ela fica indignada, perguntando por quê. E ele diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do carro. A garota fala que isso é óbvio e diz que ela sabe os seus valores e não sai com qualquer Zé Ruela. O YouTube novamente pede para a garota descer. E ela desce achando ruim e fala que o carro dele é alugado, mas no fim acabou tomando um fora. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon. Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele. E ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome. E ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer. E ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais.
A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso. O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer. E a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir, ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem, mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim, acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com um rapaz se passando por um morador de rua. E quando passa uma bela moça, ele aborda pedindo ajuda com dinheiro. A garota então vem para perto do rapaz e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que seu nome é Britney e a mulher então pergunta para o rapaz o que aconteceu para ele ficar naquela situação. E ele fala que estava em uma missão no exterior e quando voltou para sua casa percebeu que sua esposa não estava mais com ele e também tinha pegado seus bens e todo o dinheiro e todos os carros que ele tinha. A moça então pergunta quanto tempo eles estavam juntos e o rapaz fala para ela que já há uns 4 anos. Ela então pergunta para o YouTuber de onde ele é. O rapaz fala que ele é da Califórnia e só veio para cá para ficar com a pessoa que amava e diz que eles estavam quase casando. A mulher fala que sente muito pelo rapaz e motiva dizendo que ele irá conquistar tudo que ele perdeu e vai encontrar outra pessoa e o ajudar a se erguer de novo. Ele agradece a garota e pergunta como ela vai. Ela diz que anda muito ocupada com seu filho, mas que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela é mãe solteira e a mulher confirma que sim. O rapaz então tenta devolver o dinheiro dela e fala que ela irá precisar. Mas ela fala que não precisa e que ela tem um ótimo emprego e consegue dar uma boa vida para o seu filho e quando vê alguém precisando de ajuda, sempre tenta ajudar de alguma forma. O rapaz agradece a mulher e fala que o mundo precisa de pessoas como ela e pergunta quantos anos o filho dela tem. A moça responde que ele tem 2 anos. O rapaz então entende tudo que ela disse. A garota então pergunta se o rapaz não poderia tentar chamar a polícia para sua ex. O rapaz fala que não, pois quando eles juraram o casamento, ele assinou uma folha onde seus bens também seriam de sua esposa. O rapaz elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e pergunta se ela faz academia. A garota agradece e fala que faz sim academia. O YouTube muda de assunto e pergunta para ela se ela tem um carregador para emprestar para ele para carregar seu celular. A garota diz que tem em seu carro e ele pode carregar lá caso queira e se oferece para comprar uns cobertores melhores para o rapaz. O rapaz recusa os cobertores e diz que o seu já está bom. Em seguida, eles vão em direção ao carro de luxo do YouTuber. O rapaz então deixa suas coisas ali acima do carro e eles conversam lá um pouco. Então a garota pergunta o porquê dele estar ficando ali com um carro desse. O YouTube fala que só está fingindo e que aquele carro realmente é seu e revela para a moça que era um teste social e que ele queria ver se ela ia ser uma interesseira. A mulher fica surpresa e também mostra o seu carro para o rapaz.
O rapaz agradece a boa ação da garota e devolve o dinheiro para ela. O YouTube pede para ela passar o seu número. A mulher coloca seu número no celular do rapaz e devolve para ele. Ele mostra a câmera para a garota e pede para ela falar o seu Instagram em seu microfone escondido e ela fala. O rapaz então pergunta para a garota o que ela gosta de fazer e ela diz que é sair para comer. O YouTube então diz que depois ele irá chamá-la para eles ir comerem algo juntos e a garota aceita sim. Em seguida, novamente, o rapaz agradece a ação dela e se despede da moça e vai embora. O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota para fazer o teste da interesseira. Nate aborda a garota dizendo que sua roupa está muito bonita e pergunta o que ela iria fazer. A mulher agradece o elogio e responde dizendo que iria encontrar alguns amigos para darem umas voltas. O YouTube então fala que acabou de se mudar para a cidade e está querendo conhecer pessoas novas. Mas a garota fala que não está nem um pouco interessada. O rapaz então pergunta se ela pelo menos poderia passar seu Instagram para eles conversarem, mas a mulher também recusa e fala para ele olhar no espelho. Então, o YouTube pede desculpas para a garota e aceita o fora e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do YouTube, fica impressionada e logo volta querendo conversar com o rapaz. Ela pergunta para Nate se aquele carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta o porquê que ela tá tão surpresa. E ela diz que é porque o Nate não tem cara de alguém que tem condições para comprar um carro como aquele. A garota então pede para o rapaz passar o número para ela, mas o YouTube questiona a mulher dizendo que agora há pouco ela não tinha dado nenhuma moral para ele. Ela então fala que a situação mudou, que antes ele estava a pé e agora ele está com um carro luxuoso. Mas Nate pergunta se ter um carro faz tanta diferença assim, e ela diz que sim, porque ele demonstra ser um cara bem sucedido. O YouTube então muda de assunto e elogia a mulher dizendo que ela é muito linda. A garota então aproveita a oportunidade e pede para dar uma volta no carro de Nate. O rapaz então questiona perguntando se dar uma volta com ele é melhor do que sair com amigos para se divertir. Em seguida, a garota fala que já é uma mulher adulta e pode mudar os seus planos. Nate pensa um pouco, mas logo aceita e fala para a garota entrar no carro. A mulher entra no carro sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem. Em seguida, após entrar no carro, a mulher elogia, dizendo que o carro de Nate é muito bom. Então, o YouTube pergunta com o que a garota trabalha. Ela então diz trabalhar com vendas de casas e de vez em quando faz revenda de maquiagem. O YouTube entende e fala que está procurando uma casa para comprar, pois ele está morando de aluguel. A mulher então fala que eles poderiam dar uma volta e ela poderia mostrar algumas casas ali para ele. O rapaz então muda de assunto e pergunta se ela conhece algum fast food por ali com o McDonald's, porque ele está com muita fome. Mas ela logo questiona e fala que ela não come McDonald's e diz que só vai em restaurantes chiques. Nate fica muito surpreso e resolve falar sua história para a garota. Ele fala que ultimamente está se sentindo muito sozinho e que estava em busca de uma garota para se divertir com ele. Mas o YouTube fala que não gostou muito da atitude dela e que ela só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. Ele diz que a garota é uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro, pois ele não quer mais nada com ela. A garota desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a mulher e pergunta o nome dela. Ela então responde para o rapaz que seu nome é Lana. Então Kilo tenta apertar as mãos dela para se apresentar, mas a garota se recusa em apertar a mão do rapaz. Então Kilo fala que só estava apenas tentando conhecê-la, mas a garota diz que não estava interessada e fala que namora. Mas o YouTube continua tentando conversar com ela mais um pouco, mas a mulher continua dizendo que não está interessada e fala que é fiel ao seu namorado.
Então Kilo fala que eles poderiam ser apenas amigos, mas a garota continua dizendo que não quer e manda ele embora. Mas em seguida, a garota começa a ser rude com o rapaz, dizendo que ele está chamando ela para sair e não tem nenhum carro. Ela também zomba dele, falando que suas roupas são feias e muito falsas. O YouTube, após isso, pergunta para a garota se ele tivesse um carro de luxo, se eles poderiam sair juntos. Ela então diz que se ele tivesse, pelo menos, poderia pensar em sair com ele. O rapaz pede desculpas e fala que não irá mais incomodá-la. Kilo, após isso, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. A garota, logo quando vê o carro luxuoso do rapaz, volta na mesma hora querendo conversar com ele. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo de Kilo. Ele diz que sim. A mulher fica impressionada e logo pergunta se poderia dar uma volta no carro de luxo do rapaz. Mas Kilo logo questiona, perguntando por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com medo à toa. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em seu Corvette e depois eles irem almoçar juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. Em seguida, após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta o que a garota faz. Ela responde dizendo que trabalha em um escritório ali perto e sempre está muito ocupada. E por isso ela fala que caso o YouTube queira saber mais, ele terá que levá-la para algum lugar luxuoso para comerem. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo, e a garota responde dizendo que estava indo para a casa de um amigo. O YouTube a questiona, perguntando se o namorado dela não liga dela sair com outros caras. Mas ela fala que o seu namorado está trabalhando e que ele não ficará sabendo. Kilo então explica sua situação para a garota e fala que só estava procurando uma companheira para ele, mas que ela é uma garimpeira de ouro e ele não namora mulheres assim. O YouTube pede para a garota descer do carro. A mulher desce, mas após descer, tenta insistir para Kilo dar uma chance para ela, para eles saírem juntos e se divertir, e que o namorado dela não precisa ficar sabendo, mas o YouTube recusa e manda ela sair, e no fim a garota acabou sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTube confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz.
Em seguida, ele pergunta se ela tá sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele, e ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer, e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio, conhecendo a cidade de Miami, e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes. E vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. O rapaz aborda a moça perguntando como ela está e qual o nome dela, mas a moça ignora o rapaz completamente e continua andando. O YouTube não insiste e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini.
E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela já bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta o que o rapaz queria com ela, e ele fala que queria pedir uma informação e talvez conhecê-la um pouco melhor, mas que ela não deu nenhuma atenção para ele. A mulher pede desculpas e fala que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. Nate pergunta se foi por isso mesmo, e ela confirma que sim. Ele diz que se decepcionou um pouco. A mulher fala para ele esquecer isso, e o que importa é que ela está ali agora e pergunta o que ele queria com ela. Ele diz que só estava procurando um local bacana para descansar e talvez comer alguma coisa. A garota diz que ele achou a pessoa perfeita para ajudar e diz que ela conhece a cidade toda. O rapaz fala que é muito bom saber, mas pergunta se isso não irá atrapalhar os planos dela. Ela diz para ele que não vai atrapalhar em nada e fala que não tem nada planejado para hoje. Nate fala que ficou com medo dela ter algum plano, pois ela parecia estar com muita pressa. A mulher fala que realmente não tem nada marcado e pode ajudar o rapaz sem problemas. Ele fala que isso é ótimo e pergunta à moça quanto tempo ela mora nessa cidade. E ela diz que mora ali desde que nasceu e sempre sai bastante. O YouTube entende e fala que é a primeira vez que ele vem a essa cidade. E diz que ouviu muitas pessoas falarem muito bem dela. A moça fala que realmente é ótima e pergunta se ela já pode entrar. E Nate fala que sim. E a garota encaminha para o outro lado e entra no carro do Nate. A mulher entra rapidinho, achando que irá se dar bem com o Nate. Após a garota entrar, ela diz que o carro do rapaz é muito confortável e está bem fresquinho. O YouTube diz que é bom, que ela gostou. A moça pergunta com que ele trabalha e o rapaz diz que não gosta muito de ficar falando. A mulher fala que não tem problema, que é bom para eles se conhecerem melhor. Nate então diz que ele é um grande empresário. E a garota fica surpresa e fala que para ter um carro desse, ele deve receber muito bem. E o rapaz fala que dá para pagar todas as contas. Eles conversam por mais alguns minutos e a garota pergunta se o rapaz não tem algum restaurante em mente. Nate fala que estava pensando em ir em um McDonald's. A mulher pergunta se ele está falando sério e dá uma risadinha. O rapaz fala que sim. A moça fala que não pisa em um McDonald's e que se alguém visse ela ia estragar a reputação dela. Nate diz que não está a fim de ir para restaurantes chiques. A garota fala que não irá pisar em um McDonald's. O YouTube diz que ela pode descer, então a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate.